Nas primeiras experiências dele foi através da natureza. Depois que nós encontramos um certo estágio mais elevado, já a natureza não tem mais aquela mesma magia, porque nós encontramos uma alegria tão profunda dentro do nosso coração que nós não precisamos mais de um meio externo a nós. Mas nessa época, não, ele ainda precisava. Então ele diz assim: lembro-me da primeira vez que passei por essa experiência extraordinária. Agradava-me deixar Londres sempre que o tempo permitia e passear ao longo das partes mais pitorescas do rio Tâmisa. Perdi completamente a noção de que eu estava lá. Parecia que eu me havia dissolvido e desaparecido daquele lugar, sem, porém, perder a consciência. Algo estava lá, uma presença que certamente não era eu, porém eu estava plenamente consciente dela. Parecia ser algo de maior significação, a única coisa que importava. Depois de alguns minutos, voltei e me descobri de novo no tempo e no espaço. Uma grande paz, porém, me havia tocado e um sentimento muito benevolente permanecia ainda em mim. Aqui nós vemos que ele passou por uma experiência que se chama, né, no hinduísmo, Nirvikalpa Samadhi, que é uma experiência de perder, a gente não perde a consciência, mas perdemos a noção, né, do tempo, do espaço, mas ela não é permanente ainda, não É, é? é uma É um é estado só bem triste, elevado porque tem essa experiência e você precisa voltar ao mundo. e precisa ainda voltar ao mundo, né? Quer dizer, até que a pessoa se encontre estável, Micael, né? Estável numa certa consciência, não é? Num certo nível, até lá, nós ainda vamos passar por isso. É por isso que é importante não desistirmos, não ficar desanimados, não é? Por isso, Pobranta é importante para nós, porque ele mostra, olha, isso é normal, isso está dentro do caminho, nós precisamos prosseguir, porque vocês vão ver que a partir daí ele vai ter 2 anos de uma prática intensa, né? Então, nós vamos ler nas palavras dele mesmo o que que aconteceu. Sim, eu sou É, interessado. Vamos ver. vamos ver. Mas primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês que após ler Paul Branton e essas experiências dele no Rio Tamisa, eu resolvi ir lá. Então eu estive lá na Inglaterra, eu fui aí nessa área onde ele esteve para ver como é que era, não, que ele passou por essas experiências profundas, porque esse parágrafo é E só um, você mas ele faz, fala muitas vezes nos você livros. faz esse viagem sozinho, não com Fui, seu esposo? não, Ai, ai, ai. ele não quis ir, eu fui sozinha. Porque eu disse que você não pode, então eu preciso ir. E eu fui lá, não, Eu fico aqui. e foi muito, muito importante, muito profundo para mim, sabe, ver as margens do rio, ver, porque ele relata, por exemplo, a relva, as folhas, não é? As árvores. Então, né, em outras E também a passagens, casa onde Bibi a morreu. casa fui também onde ele morou, não é? Na época que ele teve esse primeiro casamento, fui lá também, estive em vários lugares da vida dele, não porque não é importante a vida de Bibi, mas é que se nós vamos nesses lugares, nós podemos compreender mais profundamente a experiência profunda dele, não? Mas, Grana, eu acho você tem grandes experiências profundas que eu não tenho. Você tem as que você precisava e eu as minhas, não é? Bom, É isso que todos precisam saber. Ninguém precisa ir lá em Londres, mas para mim foi importante. Assim como o PB, não é? Não precisava ir à Índia, mas ele foi. Quer mas dizer, veja, não é? sobre Bibi, o que acontece com esse primeiro experiência, ou é chamado iniciação de Bibi? Tem Sim. mais, Bibi fala Aí, mais sobre isso? aí ele vai praticar, não é? Por 2 anos. Olha o que acontece. Antes de atingir o limiar da masculinidade e após 6 meses de constante prática diária de meditação e 18 meses de aspiração ardente pelo eu espiritual, passei por uma série de êxtases místicos. Durante eles, atingi uma espécie de consciência elementar disso. Então, o que que aconteceu? Ele teve todos esses vislumbres. E aí ele resolveu, então, olha, se isso existe, eu quero me aprofundar mais, né? É Se como o ele Buda, lembrar o Buda sentar
Aí Buda fala, eu Não vou sair daqui não sair daqui até até a a iluminação, iluminação. não é? Então, quer dizer, ele teve vislumbre, ele perdeu o vislumbre, não é? Ele teve isso e aquilo, mas é como se você vê, olha, existe uma realidade maior, né? É como se um raio de sol bate na sua janela e você vê, olha, tem luz do lado de fora. Então, eu preciso ir lá, não é? Eu preciso ver, eu preciso me dedicar. Então, ele se dedica, não, por todos esses meses, e ele consegue, como ele diz aqui, atingir uma espécie de consciência elementar, né? Ele sabe que aquilo não é o todo, mas Você ele tem já, detalhes sobre essa sim. experiência? Então ele diz, como é que era esse estado de consciencial? Ele diz que se alguém pudesse imaginar uma consciência que não objetiva nada, mas permanece em sua própria pureza nativa, uma felicidade além da qual é impossível ir, e um eu que é invariavelmente um e o mesmo, ele teria a ideia correta do eu superior. É uma alegria que ninguém pode imaginar, né? Que nada, você é uma felicidade que não existe outra além dessa. Agora vejam bem, semanas depois, ele diz que o glamour e o frescor desses êxtases místicos diminuíram em 3 ou 4 semanas e desapareceram, né? Que pena. E aí, mas a consciência disso, né, a consciência permaneceu por 3 anos. Quer dizer, então ela não era ainda permanente. Mas aí ele conhece um místico, né, um avançado, que foi um primeiro instrutor dele, chamado o irmão M, e ele era americano, vivendo na Europa, ele era um pintor, e ele disse para Pibi, olha, Pibi, você está num ponto onde você poderia avançar para o próximo e mais elevado grau de iluminação. Quer dizer, o irmão M, ele percebeu, com essas experiências que você está passando, você está quase lá, mais um degrau. Porque Pibi fala, existe vários degraus de iluminação, não é só um. Então, quer dizer, nós temos que ir, não é, de grau em grau. O irmão M falou para ele que ele estava quase chegando a um grau elevado de iluminação, não a iluminação final, né? Mas que para isso teriam testes, né? Que a maioria dos aspirantes, quando estão perto desse ponto, passam por testes. Eu acho que passar esses testes. Mas Sim? não passou no Não. teste. Ai, ai, ai. E aí, Imagina esse vídeo do PB. o que que aconteceu? Não, aí, não é? Então, o que que aconteceu? Ele estava certo, disse Phoebe. O instrutor dele, o irmão M, estava certo. Submeti aos testes logo depois e falhei neles. Falhei tão miseravelmente que caí de cabeça e perdi até mesmo a consciência espiritual que possuía anteriormente. O período que se seguiu foi terrível, uma verdadeira noite escura da alma, pela qual tive que lutar lenta e dolorosamente por mais 3 anos. Ai, ai, Mais ai. 3 anos. 3 noite obscura. Veja, é se confirmar novamente sua hipótese, porque Pibi fala muito dentro dos notebooks sobre a A noite noite obscura. escura. E tem a experiência mesmo Ele disso. diz que durante todo aquele período não tive tempo nem capacidade para praticar a meditação, nem estava inclinado a sustentar a aspiração. Ele estava num momento crucial da vida dele. É Mas verdade, durante essa época, Pibi contemplar suicídio. ele até Imagine, Pibi, pensou no Pibi. suicídio. É inacreditável, não, que uma pessoa, né, como ele, pensando ele hoje, poderia ele no passado pensar em suicídio, mas ele pensou. Mas veja bem como ele era, não é, um britânico, com uma linda, com aquela biblioteca em Londres, Judeu também, que foi judeu, muito muito estudioso. estudioso. O que que ele pensou? Eu vou estudar na biblioteca uma maneira de tirar a vida, saber como é que a gente faz, Qual é a maior maneira? não é? Mas aí o que que aconteceu? Lá ele, pesquisando, encontrou que você não morre, que você é eterno, né? Que você não morre, que não tem condições de morrer, não, você é imortal. E aí então ele dá uma virada, porque em vez de tentar desencarnar, digamos, morrer, ele resolveu então
ser um pesquisador, ele se tornou um buscador, né? Sim, Um buscador de uma realidade maior. O que é isso que não morre, né? O YouTube tem uma das YouTube sobre esse assunto. Sobre esse assunto, né? O que é aquilo que não morre, não é? Então, a partir daí é que ele vai para a busca, não? Se torna um buscador. Ele escreveu nessa época, não? Ele escreveu para um amigo e disse, olha, todo mundo parece tão fútil hoje, like, então não sei o que nos espera amanhã, não entendo a vida com a metade da clareza de 10 anos atrás, quando tinha o meu pacote organizado de teorias teosóficas para explicar tudo, agora estou muito pessimista sobre tudo. O que esse parágrafo fala? Se você tem toda uma questão teórica, né, toda uma compreensão intelectual, tudo certinho, né, não adianta, não, porque o teste vem para quê? Para que você aplique a sua teoria, né? Então, conhecimento intelectual é bom, né? Mas ele não vai ser suficiente nessa hora do teste. Agora, a pessoa precisa, né, ter uma condição, não. Por PB, mesmo as teorias da teosofia não é suficiente para ajudar a PB a passar esses testes. Sim, vocês vão encontrar no YouTube vídeos que falam do caminho longo e do caminho breve. Então, é por isso, por exemplo, que nós precisamos purificar os nossos veículos, nos preparar para a iluminação, porque se essa iluminação vem, esses graus de iluminação chegam, e nós, como ego humano, não estamos preparados, né? Nós não vamos ser um bom container, digamos, né, para sustentar aquela luz, sustentar aquela compreensão. Então, por isso que nós temos que ter um pouquinho de caminho longo, de purificação do mental, de um corpo, não é, bem forte, mais purificado, não é, de um emocional firme, não é? Porque vejam bem aqui. Agora, PB mesmo caminhar dentro desse caminho longo. Sim, ele também fez esse caminho longo. Então, por isso que ele também pode nos ensinar, não? Agora, quando isso aconteceu, o que ele resolveu fazer? Ele instituiu um programa de meditação diária, muito mais intenso do que antes. Então, aí ele fala que esse período de transição foi sucedido por outro em que agi com mais determinação e trabalhei com mais diligência. Estabeleci um programa de meditação diária regular. Pratiquei ainda mais intensamente e tentei arduamente melhorar a mim mesmo, mais ainda do que havia feito em anos. Então, para verem como ele, em vez de se desanimar, ele reforçou a sua prática. 6 semanas depois, me vi mergulhado por 2 horas, uma certa noite, o que foi o dobro do período proposto para a prática diária. Na mais profunda, meditar 1 hora cada dia. Então, quer dizer, olha, isso é digamos assim, uma esperança para nós, 6 semanas depois. Então, quem estiver desanimado, pratique por 6 semanas, 1 hora diária. Não é promessa. Não é promessa, mas é digamos, possibilidade. Uma possibilidade. Senti que tinha voltado para casa depois de uma ausência muito longa e desonrosa, como um filho pródigo. Então, aí ele se vê um filho pródigo voltando para casa. Durante aquela sessão memorável, recuperei mais uma vez o grau de consciência que havia desfrutado no período anterior de minha busca, embora desta vez houvesse mais conhecimento e compreensão. Agora, é interessante, o mesmo vislumbre, mas a segunda vez com mais conhecimento e compreensão. E que é o benefício dessa compreensão? Sim. Porque é necessário ter uma compreensão de uma experiência mística. Eu acho a experiência suficiente. Sim, mas então não é além dele recuperar, né, a consciência, ele ainda tem uma profunda compreensão e adquire mais conhecimento. Então, aquela caída, digamos, né, aquela situação difícil, foi motivo para uma aprendizagem maior, né? O resultado dessa aprendizagem maior, o estado, experiência mística é mais dura. É mais profundo, é mais estável, né? Mais estável. Mais estável.